Jeremias capítulo 6. Fugi, filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém. Tocai a trombeta de Tecoa, e levantai o facho sobre Bet-Aquerem, porque da banda do norte surge um grande mal, uma grande calamidade, a formosa e delicada, a filha de Sião. Eu deixarei em ruínas. Contra ela virão pastores com seus rebanhos, levantarão suas tendas em redor, e cada um apacentará no seu devido lugar. Preparai a guerra contra ela, disponde-vos, e subamos ao meio-dia. Ai de nós, que já declina o dia, já se vão estendendo as sombras da tarde. Disponde-vos, e subamos de noite, e destruamos os seus castelos, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: cortai árvores e levantai tranqueiras contra Jerusalém. Esta é a cidade que há de ser punida. Só opressão há no meio dela. Como o poço conserva frescas as suas águas, assim ela a sua malícia. Violência e estrago se ouvem nela. Enfermidade e feridas há diante de mim continuamente. Aceita disciplina, ó Jerusalém, para que eu não me aparte de ti, para que eu não te torne em assolação e terra não habitada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: diligentemente se rebuscarão os resíduos de Israel como uma vinha. Vai metendo a tua mão, como o vindimador, por entre os sarmentos. A quem falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos, e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Pelo que estou cheio da ira do Senhor, estou cansado de a conter. Derramá-la-ei sobre as crianças pelas ruas, e nas reuniões de todos os jovens, porque até o marido com a mulher serão presos, e o velho com o decrépito. As suas casas passarão a outrem, os campos e também as mulheres, porque estenderei a minha mão contra os habitantes desta terra, diz o Senhor. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dê à ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida no meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Serão envergonhados, porque cometem abominação sem sentir por isso vergonha, nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem no caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos. Também pus atalaia sobre vós, dizendo: estais atentos ao som da trombeta. Mas eles dizem: não escutaremos. Portanto, ouvi, ó nações, e informa-te, ó congregação, do que se fará entre eles. Ouve tu, a terra. Eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Para que, pois, me venha o incenso de Sabá e a melhor cana aromática de terras longínquas? Os vossos holocaustos não me são aprazíveis, e os vossos sacrifícios não me agradam. Portanto, assim diz o Senhor: eis que ponho tropeços a este povo. Neles cairão pais e filhos juntamente. O vizinho e o seu companheiro perecerão. Assim diz o Senhor: eis que um povo vem da terra do norte, e uma grande nação se levanta dos confins da terra. Trazem arco e dardo. Eles são cruéis, e não usam de misericórdia. A sua voz ruge como o mar, e em cavalos vêm montados, como guerreiros em ordem de batalha contra ti, ó filha de Sião.
Ao ouvir a sua fama, afrouxam-se as nossas mãos. A angústia nos toma e dores como de parturiente. Não saias ao campo, nem andes pelo caminho, porque o inimigo tem espada e há terror por todos os lados. Ó filha do meu povo, cinge-te de cilício e revolve-te na cinza. Pranteia como por filho único, pranto de amarguras, porque de súbito virá o destruidor sobre nós. Qual acrisolador te estabeleci entre o meu povo? Qual fortaleza para que venhas a conhecer o seu caminho e o examines? Todos eles são os mais rebeldes e andam espalhando calúnias. São bronze e ferro, são todos corruptores. O fole bufa, só chumbo resulta do seu fogo. Em vão continua o depurador, porque os iníquos não são separados. Prata de refúgio lhes chamarão, porque o Senhor os refugou. Jeremias capítulo 7. Palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias. Põe-te à porta da casa do Senhor, e proclama ali esta palavra e dize: Ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas, se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não primirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente nesse lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar nesse lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis. E depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e dizeis: Estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar essas abominações. Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar que estava em Silo, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, pois, visto que fazeis todas essas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, começando de madrugada, e não me ouvistes, chamei-vos e não me respondestes. Farei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar, que vos dei a vós outros e a vossos pais, como fiz a Silo. Lançar-vos-ei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, e toda a posteridade de Efraim. Tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Acaso não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha, para se fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses, para me provocarem a ira.
Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmos, para sua própria vergonha? Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre esse lugar, sobre os homens e sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra. Arderá e não se apagará. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios, e comei carne, porque nada falei a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isso lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam. Porém andaram nos seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás, e não para diante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito, até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada, eu vos enviei. Mas não me destes ouvidos, nem me atendestes, endurecestes a cerviz e fizestes pior do que vossos pais. Dir-lhes-ás, pois, todas essas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-los-ás, mas não te responderão. Dir-lhes-ás: esta é a nação que não atende à voz do Senhor seu Deus, e não aceita disciplina. Já pereceu, a verdade foi eliminada da sua boca. Corte os teus cabelos consagrados, ó Jerusalém, e ponte a prantear sobre os altos desnudos, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração, objeto do seu furor, porque os filhos de Judá fizeram o que era mal perante mim, diz o Senhor. Puseram seus ídolos abomináveis na casa que se chama pelo meu nome, para a contaminarem. Edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem no fogo a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me passou pela mente. Portanto, eis que virão dias, diz o Senhor, em que já não se chamará Tofete, nem vale do filho de Inom, mas o vale da matança. Os mortos serão enterrados em Tofete, por não haver outro lugar. Os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém haverá que os espante. Farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de folguedo e a de alegria, a voz de noivo e a de noivo, porque a terra se tornará em desolação. Jeremias capítulo 8. Naquele tempo, diz o Senhor, lançarão fora das suas sepulturas os ossos dos reis e dos príncipes de Judá, os ossos dos sacerdotes e dos profetas, e os ossos dos habitantes de Jerusalém. Espalhá-los-ão ao sol, e à lua, e a todo o exército do céu, a quem tinham amado, e a quem serviram, após quem tinham ido, e a quem procuraram, e diante de quem se tinham prostrado. Não serão recolhidos nem sepultados, serão como esterco sobre a terra. Escolherão antes a morte do que a vida, todos os que restaram desta raça malvada, que ficaram nos lugares para onde os dispersei, diz o Senhor dos Exércitos. Dize-lhes mais: assim diz o Senhor: quando caem os homens, não se tornam a levantar? Quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar? Por que, pois, esse povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente? Persiste no engano, não quer voltar.
Eu escutei e ouvi. Não falam que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um corre a sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as suas estações. A rola, a andorinha e o grou observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis: somos sábios, e a lei do Senhor está conosco? Pois, com efeito, a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Portanto, darei suas mulheres a outros, e os seus campos a novos possuidores, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Serão envergonhados porque cometem abominação, sem sentir por isso vergonha. Nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Eu os consumirei de todo, diz o Senhor. Não haverá uvas na vide, nem figos na figueira, e a folha já está murcha, e já lhes designei os que passarão sobre eles. Por que estamos ainda sentados aqui? Reuni-vos, e entremos nas cidades fortificadas, e ali pereçamos, pois o Senhor já nos decretou o perecimento, e nos deu a beber água venenosa, porquanto pecamos contra o Senhor. Espera-se a paz, e nada há de bom, o tempo da cura, e eis o terror. Desde Dan se ouve o resfolegar dos seus cavalos. Toda a terra treme à voz dos rinchos dos seus garanhões. E vêm, e devoram a terra e a sua abundância, a cidade e os que habitam nela. Porque eis que envio para entre vós serpentes, áspides, contra as quais não há encantamento, e vos morderão, diz o Senhor. Oh, se eu pudesse consolar-me da minha tristeza, o meu coração desfalece dentro em mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Por que me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com os ídolos dos estrangeiros? Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Estou de luto. O espanto se apoderou de mim. Acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Jeremias capítulo 9. Oxalá minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos em fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Oxalá tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes. Então deixaria o meu povo, e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de traidores. Curvam a língua como se fosse o seu arco, para a mentira. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia, e não me conhecem, diz o Senhor. Guardai-vos cada um do seu amigo, e de irmão nenhum vos fieis. Porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando. Cada um zomba do seu próximo, e não falam a verdade. Ensinam a sua língua a proferir mentiras. Cansam-se de praticar a iniquidade. Vivem no meio da falsidade. Pela falsidade recusam conhecer-me, diz o Senhor. Portanto,
assim diz o Senhor dos Exércitos. Eis que eu os acrisolarei e os provarei, porque de que outra maneira procederia eu com a filha do meu povo? Flecha mortífera é a língua deles. Falam engano. Com a boca fala cada um de paz com o seu companheiro, mas o seu interior lhe arma ciladas. Acaso por essas coisas não os castigaria, diz o Senhor? Ou não me vingaria eu de nação tal como esta? Pelos montes levantarei choro e pranto, e pelas pastagens do deserto lamentação, porque já estão queimadas, e ninguém passa por elas. Já não se ouve ali o mugido de gado. Tanto as aves dos céus como os animais fugiram e se foram. Farei de Jerusalém montões e ruínas, morada de chacais, e das cidades de Judá farei uma assolação, de sorte que fiquem desabitadas. Quem é o homem sábio que entenda isto, e a quem falou a boca do Senhor, homem que possa explicar por que razão pereceu a terra e se queimou como deserto, de sorte que ninguém passa por ela? Respondeu o Senhor: porque deixaram a minha lei, que pus perante eles, e não deram ouvidos ao que eu disse, nem andaram nela. Antes andaram na dureza do seu coração, e seguiram os Baalins, como lhes ensinaram seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que alimentarei este povo com absinto, e lhe darei a beber água venenosa. Espalhá-los-ei entre nações, que nem eles, nem seus pais conheceram, e enviarei a espada após eles, até que eu venha consumi-los. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai, e chamai carpideiras, para que venham. Mandai procurar mulheres hábeis, para que venham. Apressem-se e levantem sobre nós o seu lamento, para que os nossos olhos se desfaçam em lágrimas, e as nossas pálpebras destilem água. Porque uma voz de pranto se ouve de Sião: como estamos arruinados! Estamos sobremodo envergonhados, porque deixamos a terra, e eles transtornaram as nossas moradas. Ouvi, pois, vós, mulheres, a palavra do Senhor, e os vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca. Ensinai o pranto a vossas filhas, e cada uma a sua companheira a lamentação. Porque a morte subiu pelas nossas janelas, e entrou em nossos palácios, exterminou das ruas as crianças, e os jovens das praças. Fala, assim diz o Senhor: os cadáveres dos homens jazerão como esterco sobre o campo, e cairão como gavela atrás do segador, e não há quem a recolha. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em que conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todos os circuncidados, juntamente com os incircuncisos, ao Egito, a Judá e a Edom, e aos filhos de Amon e a Moabe, e a todos os que cortam os cabelos nas têmporas e habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Jeremias capítulo 9. Oxalá a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos em fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Oxalá tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes. Então deixaria o meu povo, e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de traidores. Curvam a língua como se fosse o seu arco,
para a mentira. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia, e não me conhecem, diz o Senhor. Guardai-vos cada um do seu amigo, e de irmão nenhum vos fieis. Porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando. Cada um zomba do seu próximo, e não falam a verdade. Ensinam a sua língua a proferir mentiras. Cansam-se de praticar a iniquidade. Vivem no meio da falsidade. Pela falsidade recusam conhecer-me, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os acrisolarei e os provarei. Porque de que outra maneira procederia eu com a filha do meu povo? Flecha mortífera é a língua deles. Falam engano. Com a boca fala cada um de paz com o seu companheiro, mas o seu interior lhe arma ciladas. Acaso por essas coisas não os castigaria, diz o Senhor? Ou não me vingaria eu de nação tal como esta? Pelos montes levantarei choro e pranto, e pelas pastagens do deserto lamentação. Porque já estão queimadas, e ninguém passa por elas. Já não se ouve ali o mugido de gado. Tanto as aves dos céus como os animais fugiram e se foram. Farei de Jerusalém montões de ruínas, morada de chacais, e das cidades de Judá farei uma assolação, de sorte que fiquem desabitadas. Quem é o homem sábio que entenda isto, e a quem falou a boca do Senhor, homem que possa explicar por que razão pereceu a terra e se queimou como deserto, de sorte que ninguém passa por ela? Respondeu o Senhor: porque deixaram a minha lei, que pus perante eles, e não deram ouvidos ao que eu disse, nem andaram nela. Antes andaram na dureza do seu coração, e seguiram os Baalins, como lhes ensinaram seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que alimentarei este povo com absinto, e lhe darei a beber água venenosa. Espalhá-los-ei entre nações, que nem eles, nem seus pais conheceram, e enviarei a espada após eles, até que eu venha consumi-los. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai, e chamai carpideiras, para que venham. Mandai procurar mulheres hábeis, para que venham. Apressem-se e levantem sobre nós o seu lamento, para que os nossos olhos se desfaçam em lágrimas, e as nossas pálpebras destilem água. Porque uma voz de pranto se ouve de Sião: como estamos arruinados! Estamos sobremodo envergonhados, porque deixamos a terra, e eles transtornaram as nossas moradas. Ouvi, pois, vós, mulheres, a palavra do Senhor, e os vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca. Ensinai o pranto a vossas filhas, cada uma à sua companheira, a lamentação. Porque a morte subiu pelas nossas janelas, e entrou em nossos palácios, exterminou das ruas as crianças, e os jovens das praças. Fala, assim diz o Senhor: os cadáveres dos homens jazerão como esterco sobre o campo, e cairão como gavela atrás do segador, e não há quem a recolha. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em que conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todos os circuncidados, juntamente com os incircuncisos, ao Egito, a Judá e a Edom, e aos filhos de Amon e a Moabe, e a todos os que cortam os cabelos nas têmporas e habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel
e incircuncisa de coração. Jeremias capítulo 11. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Ouve as palavras desta aliança, e fala aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Diz-lhes: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Maldito o homem que não atentar para as palavras desta aliança, que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: Dai ouvidos à minha voz, e fazei tudo segundo o que vos mando. Assim, vós me sereis a mim por povo, e eu vos serei a vós outros por Deus, para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, de lhe dar uma terra que manasse leite e mel, como se vê nesse dia. Então eu respondi e disse: Amém, ó Senhor. Tornou-me o Senhor, apregoa todas essas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: Ouvi as palavras desta aliança e cumpri-as, porque deveras adverti a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, até o dia de hoje, testemunhando desde cedo cada dia, dizendo: Dai ouvidos à minha voz. Mas não atenderam, nem inclinaram seus ouvidos. Antes andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno, pelo que fiz cair sobre eles todas as ameaças desta aliança, a qual lhes ordenei que cumprissem, mas não cumpriram. Disse-me ainda o Senhor: Uma conspiração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Tornaram as maldades de seus primeiros pais, que recusaram ouvir as minhas palavras. Andaram eles após outros deuses para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá violaram a minha aliança, que eu fizera com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: Eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar. Clamarão a mim, porém não os ouvirei. Então as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém irão aos deuses a quem eles queimaram incenso, e a eles clamarão, porém esses de nenhuma sorte os livrarão do tempo do seu mal. Porque, ó Judá, segundo o número das tuas cidades, são os teus deuses. Segundo o número das ruas de Jerusalém, levantaste altares para vergonhosa coisa, isto é, para queimares incenso a Baal. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por eles clamor nem oração, porque não os ouvirei quando eles clamarem a mim, por causa do seu mal. Que direito tem na minha casa a minha amada, ela que cometeu vilezas? Acaso, ó amada, votos e carnes sacrificadas poderão afastar de ti o mal? Então saltarias de prazer. O Senhor te chamou de oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos. Mas agora, a voz de grande tumulto acendeu fogo ao redor dela e consumiu os seus ramos. Porque o Senhor dos exércitos que te plantou pronunciou contra ti o mal, pela maldade da casa de Israel e da casa de Judá, que para si mesmas fizeram, pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. O Senhor me fez saber, e eu o soube. Então me fizeste ver as suas maquinações. Eu era como um manso cordeiro, que é levado ao matadouro, porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim, dizendo: Destruamos a árvore com o seu fruto, a ele cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti revelei a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que procuram a tua morte e dizem: Não profetizem
em o nome do Senhor, para que não morras às nossas mãos. Sim, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os punirei. Os jovens morrerão à espada, os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome, e não haverá deles resto nenhum, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote, no ano da sua punição.